Aleluia! Glória a Deus! Amém. Pode se sentar. As crianças podem estar se dirigindo aos cutinhos delas. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração por um minuto e você orasse ao Senhor. Você declarasse uma palavra de agradecimento, você falasse com Deus como foi seu dia, como foi a sua semana, como tem sido as suas lutas. Você depositasse no Senhor a sua confiança. Nós sabemos que Deus é o nosso Pai, é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que está conosco, mas muitas vezes nós esquecemos de conversar com Ele. Da mesma forma que a sua esposa, seu esposo sabe que você ama ela, mas de vez em quando a gente esquece de dizer eu te amo, ou teu filho sabe que você é muito precioso com ele, com cuidado com ele, mas às vezes nós esquecemos de verbalizar essas palavras, de dizer essas palavras. Ore ao Senhor nessa manhã, nessa noite, para que você possa estar junto com eles, alinhados, juntos. Senhor Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor venha falar conosco neste lugar. Estamos todos juntos aqui para ouvir e para entender, para pedir que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, venha dar o entendimento ao nosso coração. Aquilo que muitas vezes ouvimos lá fora, ouvimos de pessoas, de colegas, de irmãos, mas que somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pode trazer o verdadeiro entendimento no nosso coração, na nossa mente, Senhor, para que nós mudamos, para que tenhamos uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de ideal, uma mudança, Senhor, de foco, de mira, de trajetória. Somente o Senhor pode transformar a nossa existência, somente o Senhor pode mudar a certeza e nos dar a certeza da vida eterna, somente o Senhor que pode acalmar os nossos corações, das tribulações, dos dia a dia, da luta que nós estamos passando na nossa família, na nossa casa, e é por isso que nessa noite pedimos, Espírito Santo, fale conosco, que possamos estar focados em ouvir a sua voz, no nome do Senhor Jesus, amém. Pensando no que ministrar para vocês, daquilo que Deus fala ao meu coração, e daquilo que eu tenho experimentado e vivenciado nos meus dias a dias, eu vi a necessidade de que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Mas eu e você sabemos também que diante das muitas vozes que nos cercam, junto com a de Deus, existem outras vozes. Existem também a voz do inimigo, existe a voz do vizinho, que não é o seu inimigo, existe a voz do seu patrão, que não é o seu inimigo, existe a voz da sua sogra, que não é o seu inimigo, o quão difícil ela seja, ela não é o seu inimigo, do seu sogro, dos seus filhos, das suas tias, dos seus netos, da onde você trabalha, as vozes que estão na televisão nos trazendo informação, a voz que está no YouTube, a voz que às vezes está ali no Instagram, que você nem ouve o áudio que está passando, mas ela está transmitindo alguma mensagem. E diante dessas muitas vozes, é necessário que nós reconheçamos a voz de Deus. E a Bíblia nos diz que lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 7, ele diz que diante da construção do tabernáculo lá, do templo de Salomão, um templo muito grande, eu sei que você, como eu, já passou na frente de uma grande construção, ou de uma grande rodovia, já passou numa construção do lado da sua casa, e ouve o barulho, ouve o murmurinho, ouve o caminhão dando a ré, entregando pedra, entregando areia, ou entregando concreto. Você sabe que numa construção existe muito barulho. Mas a Bíblia nos fala que na construção do templo de Salomão não se ouviu nenhum barulho sequer de qualquer tipo de ferramenta de ferro.
Nenhum tipo de prego, nenhum tipo de qualquer coisa que use metal, não houve barulho algum. Depois você pode conferir lá, ele diz assim, que nenhum barulho de qualquer martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro, durante toda a sua construção, foi ouvido. Aonde eu quero chegar com isso? O silêncio pode existir, sim. O barulho pode existir também na onde você existe, mas é necessário que você ouça a voz de Deus, independente de onde você esteja. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus, seja Ele no maior momento de atribulação da nossa vida, ou seja, no momento maior silêncio da nossa existência. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Gostaria de ler um texto que está lá em Marcos capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. Marcos capítulo 5, do verso 21 em diante, a gente vai progredir nesse texto. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. A palavra de Deus diz que Jairo era um homem ali, do status dele, era uma das pessoas que ajudava com as ornamentações, com as coisas que tinham que ser feitas no templo. É uma pessoa que tinha o conhecimento, ele entendia um pouco do que eram as pessoas, ele tinha o dinheiro que o tabernáculo ali ofertava na vida dele, para o seu sustento, para a sua vida. Um homem na qual ele tinha a possibilidade de buscar um médico para sua filha. Um homem na qual ele conhecia os médicos da região para atender a sua filha. E provavelmente aqueles médicos haviam vindo até a sua casa para tratar a sua filha. Um homem que, sendo ali do sacerdócio, sendo ali do templo, eu tenho a certeza que ele foi ao templo oferecer um sacrifício, pedindo para que Deus pudesse curar e abençoar a vida da sua filha. Sendo ele ali mais próximo do sacerdote, eu tenho a certeza que nem sou pai, que eu iria levar o sacerdote até a minha casa, para orar pela minha filha. Para que Deus pudesse fazer um milagre, fazer alguma coisa, fazer alguma situação na qual a filha dele estava morrendo. E a Bíblia nos diz que já era um homem que servia ali, a Bíblia diz ali que ele era um dos dirigentes da sinagoga. Ele percebeu que de todas as situações que ele poderia procurar, de todas as opções que ele já tinha encontrado, havia Jesus de Nazaré, um homem, chegando no meio de uma multidão, na qual eles diziam que havia poder nele. E ele, como Jairo, um pai, sabendo que não há mais opções para a sua filha, o que ele faz? Busca uma opção. Eu lembro que quando eu descobri que eu tinha diabetes, a minha mãe virou uma expert em pesquisar na internet soluções da diabetes. Ela: não tem um tratamento em São Paulo, não tem um tratamento lá em, não sei, no fim do mundo na Bahia, tem um tratamento inovador lá nos Estados Unidos. Porque um pai faz todas as opções possíveis para que o seu filho viva. Eu imagino que Jairo olhou todas as opções possíveis que ele tinha, procurou todas as opções e surgiu uma: Jesus. E Jairo decide, no meio da multidão, no meio da sua casa fervendo, que diferente de hoje em dia, que as nossas casas, a gente vive, eu, meu pai, minha mãe, a gente vive aqui em Londrina. Antigamente era o vô, a avó, o tataravó, tataravô, todo mundo morava junto, na mesma casa. Os filhos, os netos, bisnetos, todo mundo morava junto. Toda a família reunida. Ele ouve que Jesus de Nazaré está passando. Você sabe como é o Natal na sua casa, virada do Ano Novo, família bombando. Imagina isso 356 dias no ano.
e um dos filhos está doente. Todo mundo se volta para dar atenção para o filho doente, para ver o que pode fazer. As avó lembram das sopas que faziam antigamente, a outra avó do outro lado lembra que essa sopa não curava e faz a outra sopa que cura. Eu imagino que a casa dele estava um fervo. E no meio desse fervo ele ouve que há alguém passando e na qual há poder nele para trazer cura. Então Jairo sai do meio da sua casa, que devia estar atribulada, devia estar difícil, e vai até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, ele não está aqui igual eu e você, ele está muito longe, porque tem uma multidão atrás de Jesus. E no meio de todas aquelas pessoas, de todo aquele burburinho, de tudo aquilo que está acontecendo, a Bíblia nos diz que ele conseguiu se chegar até o lado de Jesus, se prostrou em terra e disse: Senhor Jesus, venha na minha casa, minha filha está morrendo, venha curá-la, senão ela irá morrer. Jairo, um homem que consegue identificar as suas necessidades, e consegue identificar as necessidades e ir atrás da solução. Mesmo diante de todo aquele barulho, mesmo diante de toda aquela tribulação, mesmo diante de todas aquelas dificuldades na sua vida, Jairo consegue identificar que talvez em Jesus há uma solução para o problema da vida da filha dele. E ele não se importando com a situação, com o status, com a multidão, com aquilo que estava ao redor, ele vai até lá, vai até Jesus e diz: eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Ele implora para que Jesus vá para lá, para que minha filha possa ser curada. É necessário que eu e você, na nossa vida, possamos aprender a identificar as nossas necessidades. Mas não somente identificar as necessidades, mas verdadeiramente buscar quem pode ajudar. Todos nós sabemos individualmente que não somos perfeitos. Sabemos identificar que temos muitos pontos a melhorar, a mudar, a transformar, ou até a aprender, porque a gente não sabe tudo. Muitas vezes sabemos identificar, mas não buscamos quem pode ajudar. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu estava na escola, lá na terceirão, segundo ano, a gente descobria de uma noite para o outro, né, que tinha prova. Teu amigo fala, manda, isso, vai estar estudando para a prova? Eu, que prova? E aí, nossa, eu tenho que estudar, revisar a matéria. Aí eu via a televisão passando um filme, o que eu fazia? Eu já vou. Pá, sentava para assistir o filme. Antes de acabar o filme, minha mãe falava: vai dormir que amanhã tem aula. Eu, não, mas eu tenho que estudar. Minha mãe não estudou antes por quê? Por que você estava assistindo o filme? Nós sabemos a necessidade que temos, mas quando a necessidade nos surge, a gente arranja alguma coisa melhor para fazer. O problema está na tua frente, e você está aqui, ó, passando o Instagram, passando o Facebook, deixa eu dar uma olhadinha no meu WhatsApp. Nossa, eu lembrei que eu tinha uma coisa importante que eu tinha que fazer. Mas aquilo que está na nossa frente como necessidade, a gente identifica, mas a gente não busca quem pode ajudar. Nós temos que aprender a identificar a necessidade e aprender a encontrar quem pode nos ajudar no nosso problema. Nós temos um problema financeiro, sim, o que a gente faz? Eu vou no shopping fazer umas compras. Mas está faltando dinheiro? Não, mas passa o cartão de crédito, que aí, né, eu vou comprar um negocinho e esqueço da conta. Mas o boleto não deixa de vir. Eu estou com um problema no meu casamento. Nossa, a gente está num quebra-pau nervoso. Espera aí, hoje é quarta, vamos lá? Jogar bola. Está na hora de jogar bola. Vamos embora. Eu quero sair de casa porque eu não quero resolver o problema.
Aí chega de casa do futebol, o problema está duplicado, porque a mulher ficou lá 2 horas aumentando o problema, enquanto você devia ter ficado para resolver. E a culpa é de quem? De quem sabe que tem um problema, mas não procura solucionar em quem pode solucionar o problema. Nós temos que aprender a identificar a necessidade que nós temos e buscar quem pode nos ajudar verdadeiramente, mesmo quando há muitas vozes dizendo aquilo que é para você fazer. Jairo estava no meio da sua casa, no meio da sua parentela, no meio dos seus, no meio da igreja da sua época, do sacerdócio, do templo, mas ele precisava encontrar no meio disso tudo, que somente Jesus era a salvação para o problema dele. Precisamos buscar ajuda em quem pode verdadeiramente nos ajudar. Jairo chega diante de Jesus e já se prostra diante dele, porque aquela multidão devia ser uma multidão de pessoas que precisavam dele. Jairo não olha para a multidão, se prostra diante daquela terra e diz: Jesus, vem até minha casa, senão minha filha vai morrer. Todo mundo ali tinha problema e dificuldade, precisava de Jesus na casa, mas poucos foram aqueles que pediram pela ajuda. Jesus olha aquele homem, se prostrado ao chão: levanta, Jairo, vamos lá, eu vou até a sua casa, eu vou cuidar da sua filha, vai dar tudo certo. Ele diz ali, Jesus diz: minha filhinha está morrendo, venha por favor e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Lá na frente, no verso 35, a palavra de Deus diz que no caminho na qual Jesus estava indo para a casa de Jairo, aparece a mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão, no meio daquele monte de gente. Jesus com uma missão de ir para a casa de Jairo, uma pessoa toca ele, e a palavra diz que aquela mulher de virtude saiu de Jesus, curou aquela mulher, e Jairo junto com os discípulos na multidão, participando daquilo tudo. Jairo já empolgado: se a mulher dali foi curada, minha filha vai ser curada também. E no meio daquele negócio ali de Jesus conversar com a mulher do fluxo de sangue, chega uma dos seus servos, uma pessoa que está vindo da sua casa, chega para Jairo, lá no verso 35, e diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse a ele: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. E Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jairo, um homem que encontrou a sua necessidade, encontrou o seu problema, ele encontrou Jesus e falou: Jesus, vamos até minha casa. No caminho ele já viu o milagre do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue foi curada, mas no meio daquele caminho chegou uma notícia avassaladora: sua filha morreu. E o homem que estava ali diante de Cristo, o cara que havia feito um milagre há poucos segundos, vê a sua fé, vê a sua esperança, vê ali a esperança dele ir embora, quando aquele servo diz: sua filha morreu. Quantas vezes eu e você encontramos a nossa necessidade, identificamos que somente Cristo, somente um milagre, somente uma pessoa específica pode trazer a cura, a transformação, a libertação. Nós encontramos essa pessoa, mas as coisas continuam a dar errado. Não é porque Jesus está do nosso lado que não vamos ter dificuldade. Não é porque você encontrou o Senhor Jesus que não há mais problemas na sua vida.
O milagre tinha acabado de acontecer na frente de Jairo. Era para o Jairo estar bombando em fé. Era para ele ter a certeza, não, vai dar tudo certo. Olha aqui, acabou de acontecer um milagre aqui. A mulher com não sei quantos anos sangrando, sofrendo, e foi curada, aleluia, glória a Deus, e bombando em fé. Chega a notícia, sua filha morreu. Naquele momento eu imagino o medo, o desespero, a angústia, o dor, o pavor, a tremedeira e o que expressar, o que falar, o que dizer, o que anunciar. Os servos chegam para ele e falam, não incomode mais o Senhor, porque a sua filha já morreu, não tem o que fazer. E Jesus olha para Jairo e diz para ele, não tenha medo, tão somente creia. Às vezes a nossa vida não é da forma que nós queremos. Em quase 99% das vezes, não é. A filha daquele homem tinha acabado de morrer, mas Jesus nunca deixou de estar do lado dele. Aquele homem identificou a necessidade dele. Aquele homem buscou o único na qual ali haveria de encontrar a salvação, a cura e o milagre, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nem por isso parou de ter dificuldades na sua vida. Nem por isso a vida dele se transformou em 100% perfeita. Ele estava diante do Cristo, o Salvador, mas ele havia encontrado uma dificuldade gigantesca. E Jesus anuncia, não tenham medo, eu estou aqui. Jairo começou a ouvir as vozes daqueles que estavam ao seu lado, dizendo, não vai dar certo, vai dar errado, tem tudo para acontecer de ruim, não vai prosseguir. E Jesus olha para Jairo e anuncia, não tenha medo, tão somente creia. Lá no verso 38 ele continua dizendo assim, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir. Lá no verso 41 ele continua dizendo, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou e começou a andar, e isso os deixou atônitos. A palavra de Deus diz que nós precisamos identificar as necessidades, identificar os problemas, que a gente pode até identificar e olhar que Jesus é aquele que pode mudar a nossa vida, mas ela está anunciando que vai haver muito barulho mesmo com Jesus na sua vida. Vai ter muitas vozes contrárias dizendo que não vai dar certo, que não vai progredir, que não vai dar certo. E mesmo Jairo, que tinha acabado de ouvir ali a palavra, a Bíblia diz que Jairo não faz nada. Jesus olha para aquela multidão, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão aqui atormentando? A menina não está morta. E as pessoas olham para Jesus e riem dele. E Jesus olha para aquilo e ele sabe que ele precisa cumprir a missão que ele veio fazer naquele lugar. Não é da maneira que Jairo queria, não é da forma que Jairo imaginava, não é da maneira que as pessoas que estavam ali fora imaginaram, porque para elas já estava morto, não tinha o que fazer. Mas Jesus sabia qual era a missão que ele tinha naquele lugar. E para mim, Yohanan, a maior missão dele era a vida de Jairo. Porque Jairo é quem estava perdido. Era Jairo que estava incrédulo.
Era Jairo que deixava qualquer voz que estava ao redor fazer o coração, a fé, a dúvida entrar no seu coração. Então Jesus chega naquele lugar e fala: a menina não está morta, ela só dorme. E a Bíblia diz que ele pega ali os seus discípulos, entra dentro da casa e diz: Talita cumi. Ele diz: menina, levanta e anda. Porque Jesus sabe qual é a missão que Ele tem na sua vida. E a missão que Ele tem na sua vida é transformar você. A menina estava ali, segundo Jesus, só estava ali dormindo. Mas o maior milagre para mim foi Jairo, na qual estava incrédulo, estava olhando para Jesus e não depositando a confiança nele, simplesmente porque algo aconteceu na sua vida. Jairo, que se dizia um homem que ajudava no templo, Jairo, um homem perdido, na qual tinha dificuldade na sua vida, problemas na sua história. Ele tinha uma vida como qualquer um de nós, que temos muitos problemas acontecendo todos os dias da nossa vida, que faz com que percamos a nossa fé, fiquemos ouvindo as outras vozes que estão dizendo ao nosso redor. O mundo diz: estamos em crise, estamos em dificuldade, não sabemos o que vai acontecer por causa da guerra, porque agora a guerra fez a economia rachar. Meu Deus do céu, como se ninguém morresse no Rio de Janeiro. Nunca houve uma morte sequer nas favelas de São Paulo. O Iraque nunca teve guerra, o Irã, China. Não, agora sim estamos em crise. Aí eu conversando com um amigo meu: e aí, como que foi, né, depois da pandemia? Como que foi esse tempo de pandemia? A gente ficou sem conversar. Ele: nossa, foi muito difícil. Meu Deus, que dificuldade, quase não deu certo, mas... E aí, tua família pegou Covid? Não, ninguém pegou Covid, graças a Deus. Mas perderam emprego? Não, está dando tudo certo, mas foi muito difícil. Nossa, que sofrimento. Alguém morreu na sua família? Não, ninguém morreu não. Mas qual foi a sua dificuldade? Ele: nossa, está todo mundo aí sofrendo, está todo mundo morrendo. Eu estou numa dificuldade, numa situação difícil, não consigo mudar minha vida, mas aconteceu alguma coisa? Ele: não. Mas onde que está o teu problema? Onde está a tua dificuldade? Ele: eu não parei para pensar. Se formou na faculdade, arranjou um emprego novo no meio da pandemia, trocou de carro, começou a ter um namoro ali mais saudável do que ele tinha anteriormente, e tudo que ele dizia era: é o problema, é a bomba, vamos morrer, o que a gente vai fazer? A guerra lá, não sei o quê, mas... qual foi a grande dificuldade na sua vida? Ele: não sei. Ficou tanto ouvindo as vozes que estavam ao redor, que ele não parou para ver aquilo que estava ao seu lado, que era Jesus, que estava mostrando para ele o caminho, estava mostrando para ele a direção. E eu não estou falando que para você que perdeu um parente no Covid, passou por dificuldades, por problemas, por aflições, eu entendo você. Posso às vezes não compreender, porque eu não experimentei, mas no melhor possível meu, eu tento entender. Mas ainda assim, Jesus diz: eu estou contigo. Do lado daquele homem, a qual tinha acabado de perder a sua filha, não consigo imaginar essa situação, penso o mais longe possível, já repreendo o nome do Senhor Jesus, e ainda assim, Jesus estava do lado, dizendo para ele: não tenha medo, eu estou contigo. Os milagres não pararam de acontecer na nossa vida, os milagres não pararam de acontecer ali em retorno de Jairo. Jairo viu uma mulher que tinha ali, estava sangrando há 12 anos, na qual tinha um fluxo de sangue interminável, e ele viu o milagre na sua frente, e mesmo assim, ele confiou no medo. Por que eu falei de construção? Por que eu falei do barulho, murmúrio, daquela bagunça? Porque é necessário que você
na onde você esteja, você consiga reconhecer a voz de Deus. Eu me lembro lá em Rolândia, e essa semana a gente passou lá em Rolândia, tinha um clubinho de futebol lá, que eu jogava bola, jogava eu e meus amigos, e jogava lá, eu pagava o clube para pagar, e a gente teve um campeonato na qual todas as mães estavam na arquibancada, era um barulho terrível, mas eu consegui ouvir minha mãe gritando lá no meio. Eu vou falar para você, eu joguei muito mal aquele dia, de vergonha de ouvir o tanto que minha mãe gritava. Porque eu estava constrangido, a bola parou na minha frente, eu, não para de gritar, mãe. Não era só minha mãe que estava gritando, mas eu só consegui ouvir ela. Final do jogo, perdemos o campeonato, porque, né? Por mim, estava envergonhado, era ali o zagueirozão, só a perna aberta, varetão, vou para dentro. Fui conversar com meus amigos, e aí, cara, fala a verdade, você ouviu minha mãe gritando, quem? Não, você ouviu minha mãe gritando lá, que bancada, ela gritava tal, aquilo, não sei o que, tal, não sei o que. Ele, não, eu só ouvi a minha mãe, que estava lá desesperada, gritando, e eu fiquei com vergonha, que nem conseguia me mexer, cara, que vergonha da minha mãe. Fui conversar com o outro, a mesma coisa. Fui conversar com o outro, a mesma coisa. O que jogou melhor era o que o pai que estava assistindo, a mãe não foi. Foi um fiasco. Aquele lá que estava só o pai, jogou que era uma beleza, fez um monte de gol, mas a gente perdeu. Mas eu estava lá no meio, tinha bastante gente assistindo, e eu só conseguia ouvir a voz da minha mãe no meio da multidão, gritando, vai Arnan, chuta, pega a bola, corre, vai, aquele é meu filho. Mesmo no meio da multidão, é necessário que eu e você estejamos prestando atenção em ouvir somente a voz de Deus. Eu lembro que diversas vezes eu já me perdi no shopping. E eu lembro que no meio daquela multidão eu ouvia uma vozinha assim, eu começava a procurar, porque eu estava perdido, mas queria fingir que não estava perdido, né? Corajoso, a lágrima quase descendo, mas a gente secando. Eu ouvi, achei, tá para lá. Aí vi os cabelos cacheadinhos, já sabia que era minha mãe. É necessário que eu e você saibamos identificar a voz do nosso Deus. Seja no meio da tormenta, seja no meio da dificuldade, seja no meio do mar, seja no silêncio total. Precisamos aprender a confiar na voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Não vai ser da nossa maneira, não vai ser do nosso jeito, não foi na maneira que Jairo imaginou, mas Jesus nunca deixou de estar do lado de Jairo, a partir do momento em que ele reconheceu que ele precisava da ajuda de Jesus. Outras vozes irão sim se levantar. Houve promessa na voz ali de vida de Jairo. Eu imagino que Jairo ali ouviu, Jesus está indo para minha casa, Jesus vai curar, Jesus vai fazer um milagre. E Jairo, para mim, esperançoso que o milagre era a filha, e na verdade era ele. E no meio do caminho, ouvirão sim outras vozes, na qual vai tentar fazer você perder a sua fé e fazer com que você tenha medo, fazer você não progredir, para segurar você a não ter fé, a você não depositar a sua fé em Jesus. E Jesus anuncia para essas pessoas, para mim e para você, não tenham medo, tão somente creia. E mesmo Jesus do lado de Jairo, vão haver vozes e mais vozes que irão se levantar para fazer você não confiar em Jesus. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite, que mesmo no meio dessas vozes, Jesus vai estar do seu lado, e um milagre vai acontecer, porque Deus é quem está com você. A gente ali imagina, eu não sei você, mas eu imagino ali Jairo chegando na casa, tá todos os servos,
todas as vozinhas paradas, uma do lado da outra, chorando a perca do filho, os filhos, as filhas dele, os parentes, os trabalhadores, os servos, todo mundo chorando. E a hora que eu chego ali, eu não sei você, mas no meu coração já dá um aperto de imaginar a situação de Jairo. Essas semanas atrás eu assisti um episódio de um negócio médico lá, de que o pai perde a filha, bebezinho. Gente, a gente ali, eu, meu pai, minha mãe assistindo, e eu de lado assim já, né, assistindo. A lágrima descendo aqui, né, sou forte, não choro, tá tudo certo. E eu ali emocionado, assistindo um negócio na TV. A hora que eu parei para pensar na vida de Jairo, a hora que eu chego naquela multidão, todos os meus parentes chorando, aí é ali que eu ia parar de crer em tudo. Naquele momento, Jesus pega e fala, Pedro, Tiago e mais um discípulo, chama o pai e a mãe e fala, vamos lá dentro, o resto sai todo mundo, vamos lá dentro. Jesus não sai do lado da vida de Jairo. Chega diante da casa dele, imagina que fecha a porta, manda os parentes lá para fora, incrédulos, chorão, as vozes, aquele pessoal lá do lado de fora, gritando e chorando, perdi minha filha, não sei o quê, e Jesus lá dentro, eu vim com uma missão. Da mesma forma que Jairo estava ali enfrentando aquela multidão, Jesus também estava enfrentando a multidão, mas ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. A missão de Jesus era a menina, a missão de Jesus era Jairo, a missão de Jesus era a família de Jairo e todo mundo que estava olhando, até eu e você, quando lemos essa mensagem. E irão vozes se levantar, sim, contra você, contra aquilo que Deus está falando na sua vida, aquilo que Deus já prometeu na sua vida, mas eu gostaria de falar para você, que Jesus não saiu do seu lado. Não tenha medo, e não é porque não vai ter dificuldade, que não vai ter problema, porque vai ter sim, mas é Ele que está do seu lado. E Ele diz para aquela menina, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos, deixou eles assustados. Eu não sei em qual lugar você está na sua vida, se você já sabe quais são as suas necessidades, se você já identificou elas e encontrou que Jesus é o único que pode fazer o milagre, ou se você já identificou que Jesus é o milagre, está andando com Ele, mas as vozes estão falando tanto que você já desistiu, está a ponto de abandonar o barco. Eu não sei aonde você está, mas eu sei que Jesus está do seu lado. É Ele que te dá forças, é Ele que está te segurando, é Ele que está do seu lado para ajudar a caminhar, ajudar a andar, ajudar a vencer, ajudar a enfrentar o dia a dia, a luta de amanhã, a luta de semana que vem, a luta do mês que vem. Seja o gigante que vá se levantar, Jesus vai estar com você. A Bíblia diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Provérbios 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. João 16:33 diz, eu disse essas coisas, para que vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se coloque de pé nessa noite. Como eu disse para você, e Jesus reconhece no texto,
O maior milagre ali não foi a menina, mas foi a vida de Jairo. Porque para Jesus ele diz, a menina só está dormindo. O milagre ali foi Jairo verdadeiramente depositar a sua confiança em Jesus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos gigantes que se estavam levantando na vida de Jairo, Jesus estava com ele em todos aqueles passos e nunca saiu do lado de Jairo. Eu não sei como você está na sua vida hoje, eu não sei quais são as suas batalhas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei qual é a sua aflição, mas eu gostaria de falar para você que Jesus está com você. Feche seus olhos por um momento. Fala com Ele. Ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele, melhor do que ninguém, sabe quais são as suas dificuldades, as suas aflições, quais são os problemas que se levantaram agora, ainda hoje, antes de chegar na igreja. Quais são as suas dificuldades que se levantou lá no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa. As dificuldades que talvez você se encontrou há 5, 10, 15 anos atrás, mas ainda não foram resolvidas. Você sabe quais são as batalhas que você tem enfrentado. E Jesus está com você. A palavra de Deus diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Gostaria de chamar todos vocês aqui à frente. Os pastores vão estar ungindo a vida de vocês. De novo, eu não sei quais são suas batalhas. Posso imaginar, posso tentar me colocar no seu lugar, mas somente você sabe como tem sido a sua vida. E de novo eu gostaria de afirmar, Jesus está com você. Confia nele. Não se deixe levar por outras vozes, não se deixe levar pelo que as pessoas dizem, porque as pessoas estão falando, mas confie nele. Jesus diz, não tenha medo, tão somente creia. Está difícil, Jesus sabe. Jesus está ali do seu lado. Jesus foi o primeiro a sair do meio da multidão e se direcionar até a vida da casa de Jairo. Aquele homem se prostrou, Jesus não sabia qual era a dificuldade, mas ali prostrado, Jesus já estava querendo ir ajudar. E Jesus quer nesta noite estar com você, não somente na multidão, mas Ele quer adentrar dentro da sua casa. Ele quer até ir à sua casa e mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar quem você é. E é por isso que nessa noite, simbolicamente, os pastores estão orando, vão ir orar e ungir a vida de vocês. E eu quero que vocês imaginem que é Jesus colocando a mão em vocês e dizendo, não tenha medo, tão somente creia.
vamos, eu estou junto, eu vou estar junto naquela guerra, eu vou estar naquela batalha, eu vou estar com você amanhã, eu vou estar com você depois de amanhã. Pode não dar certo amanhã, mas eu estou com você amanhã. Pode não dar certo semana que vem, mas eu ainda vou estar com você, porque Jesus não vai deixar de estar com você. Não tenham medo. Mesmo que as vozes, as pessoas anunciem a tragédia, a destruição e a morte, Jesus é quem está com você. Ore ao Senhor. Senhor Deus, nessa noite estamos todos aqui reunidos, Pai, porque o Senhor sabe quais têm sido as nossas lutas. O Senhor sabe aquilo que temos enfrentado, as dificuldades do nosso dia, as dificuldades que temos para o dia de amanhã, as contas que temos para pagar, a saúde que não está as melhores, a nossa mente que parece que está lutando contra a gente. O Senhor sabe como estamos. E estamos juntos hoje para reconhecer